professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus, presbítero Isaac, e estamos juntos para novamente tratarmos de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando um tema muito interessante, muito empolgante e ao mesmo tempo muito importante: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quando falamos de verdadeiro pentecostalismo, estamos dizendo que há por aí um falso pentecostalismo. E esta doutrina falsa precisa ser combatida, precisa ser enfrentada, precisa ser censurada, e isto só é possível por meio de embasamento bíblico. Então, por isso, vamos estudar a lição de hoje, de número 2, cujo título é A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção é o título da lição de número 2 deste primeiro trimestre de 2021. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. João, capítulo 16, versículos 7 ao 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 31. Vamos à verdade prática. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. O ponto central da nossa lição é: o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Ponto central: o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Em guisa de introdução, queremos dizer que nesta lição vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. O Espírito Santo de Deus, ele atua nestes dois contextos. O Espírito Santo de Deus trabalha em relação ao mundo, falamos da humanidade perdida, que está afastada de Deus, que desobedece a Deus, que serve os seus próprios desejos.
fazendo a vontade da carne e fazendo também a vontade do diabo. E o Espírito Santo tem alguma tarefa para desempenhar para com estas pessoas? Sim, outrora nós éramos do mundo e o Espírito Santo nos atraiu para que pudéssemos então termos este encontro com Deus, entregando as nossas vidas a Jesus. Concluímos, pois, que o Espírito Santo tem um trabalho em relação ao mundo. E o Espírito Santo, ele também possui trabalho, possui funções, possui objetivos pela sua soberana vontade em relação à igreja. O Espírito Santo trabalha no mundo para salvar e trabalha na igreja, fortalecendo os crentes, dando aos servos de Deus força e determinação para perseverar, para permanecer na caminhada. No decorrer desta lição, trataremos deste atuar do Espírito Santo no plano da redenção. Claro que quando o Espírito Santo trabalha no mundo, na humanidade perdida, o objetivo é que as pessoas venham serem tocadas, serem despertadas, é a palavra mais adequada, para entregarem suas vidas a Deus, porque esta é com certeza aquilo que Deus projetou para nós e nós só seremos realizados naquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Vamos, pois, ao primeiro tópico. O tópico primeiro, ou tópico 1, tem por título o Espírito Santo como promessa. É importante aqui fazermos uma nota e dizer que a salvação da humanidade foi projeto de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, antes mesmo da fundação do mundo. A mente de Deus, ela é muito profunda e até nos falta palavras, literalmente, nos falta palavras para descrever uma grandeza tão imensurável como é a grandeza de Deus. Uma grandeza infinita, uma grandeza eterna. E como descrever a mentalidade de Deus? Como descrever a mente de Deus? Sabemos que nada foge do conhecimento de Deus. E quanto à salvação das nossas almas, esta com certeza já estava na mente de Deus para ser executada no momento oportuno. E esta obra de salvação, ela é obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos com muita propriedade que Deus Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica esta obra de salvação em nossas vidas. Quando falamos de salvação, devemos levar em consideração que esta é aplicada em nossas vidas para que esta seja de fato efetivada em nós, e quem realiza esta obra não é outro senão o Espírito Santo de Deus. Pois bem, primeiro tópico fala o Espírito Santo como promessa. O primeiro ponto é a promessa messiânica. Mas espera, nós aqui queremos falar sobre o Espírito Santo. Aqui o tópico está propondo o Espírito Santo como promessa. Porque o primeiro ponto é uma promessa messiânica. É porque, meus amados irmãos, as promessas relacionadas a Jesus continham promessas também relacionadas ao Espírito Santo. Quando os profetas profetizaram a respeito de Jesus, simultaneamente também profetizaram a respeito do Espírito Santo. Primeiro, porque o Espírito Santo estaria atuando no ministério do Messias,
que não foi outro senão nosso Senhor Jesus Cristo. E após a ida do Messias, o Espírito Santo então teria também mais obras a realizar concernentes à obra do Messias. Então, quando nós lemos profecias a respeito do Messias, nós vemos ali a presença do Espírito Santo, tanto no ministério messiânico, como também para com as pessoas que seriam alcançadas por este ministério messiânico. O Espírito Santo esteve com Jesus e depois a pessoa do Espírito Santo foi como que alastrada para que todas as pessoas que seguiam a Jesus pudessem participar da presença e da comunhão deste ser tão grandioso que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus se declarando, conforme as profecias do Antigo Testamento, como sendo alguém sobre quem o Espírito Santo está sobre. Jesus foi alguém usado pelo Espírito Santo e Jesus deixou claro que quando ele subisse, então o Espírito Santo daria continuidade a esta grande obra. A salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Em Joel, capítulo 1, versículo 28, diz: E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Isaías capítulo 44, versículo 3, parte B, diz: Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A promessa do Espírito Santo, ela está associada à promessa do Messias. São promessas simultâneas. E a promessa concernente ao Espírito Santo, ela começa a se tornar realidade no ministério do Senhor Jesus. É sempre bom termos em mente que a vida, morte e ressurreição de Jesus é um divisor de águas, tanto na história, como também no que diz respeito ao Antigo e ao Novo Testamento. Muitas coisas no Antigo Testamento que eram promessas, que eram exemplos, que eram figuras, todas estas coisas tomaram forma e se tornaram realidade na pessoa do Senhor Jesus. Quando vemos promessas sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, temos que ter Jesus como o divisor de águas. Temos que ter Jesus como o ponto X, a partir do qual estas promessas relacionadas ao Espírito Santo tomarão forma e se tornarão realidades para nós. Falando ainda no primeiro tópico, o Espírito Santo como promessa, nós vemos estas promessas do Espírito Santo, obviamente, na antiga aliança, no Antigo Testamento. E é importante perceber que existe uma diferença da maneira que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento para a maneira como o Espírito Santo agora atua no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava algumas pessoas específicas para que essas pessoas pudessem realizar uma obra específica para Deus. Como mencionamos na pré-aula anterior, os juízes que foram levantados ali, conforme registrado no livro de Juízes, eram homens sobre quem o Espírito Santo de Deus descia, sobre quem o Espírito Santo de Deus vinha e levantava aqueles homens para liderar aquele povo, não somente julgar a nação, mas também para levantar exércitos e batalhar contra os inimigos de Israel e proteger os inimigos de Israel dos inimigos, proteger o povo de Israel dos inimigos militares, ou seja, o Espírito Santo de Deus trabalhava sobre alguns com esta
finalidade. Então veremos Deus levantando profetas. E como se levantava um profeta? Com a pessoa do Espírito Santo. Veremos Deus levantando liderança. Como Deus levantava lideranças? Também com a atuação, com a manifestação, com a presença do Espírito Santo. Na antiga aliança, nós vemos pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo no que diz respeito à profecia, no que diz respeito a revelações, no que diz respeito a milagres. Estas coisas no Antigo Testamento também estavam associadas ao Espírito Santo. Quando falamos de poder do Espírito Santo para profetizar, para revelar, para realizar milagres, isso não é coisa de pentecostal, da Assembleia de Deus somente. É coisa de crente pentecostal, porque o crente pentecostal tem respaldo bíblico para fazer estas considerações. Também vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo vindo sobre alguns para dar habilidades individuais, aptidões, como o caso daqueles que foram cheios do Espírito Santo para realizar as obras do tabernáculo. E, enfim, o Espírito Santo sempre capacitou alguns no Antigo Testamento para algumas finalidades. Mas a promessa do Consolador, conforme o ponto 3 do primeiro tópico, começa a tomar forma no Novo Testamento. O Antigo Testamento era tão somente sobre alguns. Mas no Novo Testamento, Jesus anuncia que haverá uma mudança. Claro, ninguém melhor para anunciar esta mudança senão o Senhor Jesus em pessoa, aquele que tabernaculou conosco, que habitou entre nós. Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus diz que convém que ele vá, porque se ele não for, o Consolador não virá. Sabemos que Consolador é um termo que faz referência ao Espírito Santo. E quando Jesus diz que o Consolador virá, então ele está dizendo isto para quem? Para os seus discípulos. E a coisa vai tomando maiores proporções, como perceberemos na medida em que a revelação de Deus no Novo Testamento vai se desenrolando, porque a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus, é progressiva, vai tomando forma. Aqui vemos Jesus falando aos seus discípulos, talvez aos 12, talvez uma multidão maior estava ali também ouvindo, mas esta palavra pode ser hoje compreendida em um contexto universal. Jesus falou que era necessário que ele fosse. Então, esta atuação do Espírito Santo está associada à ida de Jesus aos céus. Jesus, ele disse assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Os discípulos não poderiam suportar a mensagem que Jesus tinha para dizer sem a presença do Espírito Santo. Então Jesus diz: eu vou para que o Espírito Santo venha. Era assim que estava determinado entre eles, entre as pessoas da Trindade. E qual é a diferença de Jesus conosco para o Espírito Santo conosco? Jesus, claro, a participação dele em termos de ensino é indispensável, não poderia jamais ser dispensada a parte de ensino que Jesus realizou em seu ministério terreno. Porém, aquilo que Jesus falou não teve plena eficiência sem que antes viesse o Espírito Santo para efetivar e verdadeiramente tornar válido aquilo que Jesus havia falado. Tornar válido em que sentido? Tornar válido na vida dos seus discípulos que ouviram a sua mensagem. Os discípulos ouviram, algumas coisas Jesus não deixou claro, Jesus falou, mas eles não entenderam. Mas quando o Espírito Santo veio, eles então compreenderam,
todos os ensinamentos de Jesus, assimilaram bem melhor as palavras de Jesus, porque agora eles tinham o Espírito Santo. Pois a realidade é que Jesus conosco, ele estava presente, mas ele não estava como que dentro de nós. Ele estava como que diante dos nossos olhos, mas não estava dentro do nosso ser. Já o Espírito Santo não fica diante dos nossos olhos, mas se faz presente em nossas vidas e pode ser percebido pelo âmago da nossa alma. Vamos à síntese do tópico 1. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ao tópico de número 2. O Espírito Santo consola e ensina. Primeiro ponto, o Consolador. O termo grego Paracletos aparece no Novo Testamento 5 vezes. 4 vezes é referente ao Espírito Santo e é traduzido como Consolador. Uma vez o termo Paracletos é referente à pessoa do Senhor Jesus e é traduzido como advogado. Paracletos significa consolador, advogado, ajudador, socorro, auxílio. Paracletos, traduzindo em uma ideia, significa alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Por isso, então, esta palavra pode ser traduzida tanto como consolador como advogado. Vai depender do contexto para que então ocorra a tradução. Inclusive, alguns tradutores não traduzem por consolador quando se refere ao Espírito Santo. Traduz por auxiliador. O segundo ponto do primeiro tópico fala do Espírito Santo como o ensinador. Jesus diz em João 14, versículo 6, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Observe que Jesus também é consolador. E Jesus está dizendo que rogará ao Pai, para que o Pai envie outro consolador. Jesus está falando assim justamente para expressar a relação de comunicação que existe entre as pessoas da Trindade. Jesus roga ao Pai e o Pai então faz vir o Consolador. Nós sabemos que as pessoas da Trindade, elas são coiguais. Por exemplo, quando olhamos aqui para Jesus e o Espírito Santo, nós temos aqui a ideia, conforme o texto, de que o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma glória e majestade. E o Espírito Santo e Jesus são como o Pai, também a mesma substância, tendo a mesma glória e majestade. Mas algumas observações que são feitas, elas não inferiorizam nenhuma das duas pessoas. Me refiro a Jesus e ao Espírito Santo. Por que estou dizendo isso? Porque o Filho se tem a ideia de alguém que foi gerado. E já o Espírito Santo se tem uma ideia de que ele vem do Pai e do Filho. Deus, ele não tem uma origem. Mas se Deus tivesse uma origem, digo isto para ilustrar, se Deus tivesse uma origem, as três pessoas teriam surgido simultaneamente, ao mesmo tempo. Mas o Filho teria surgido nesta condição de alguém gerado. E o Espírito Santo como alguém emanado do Pai e do Filho. Porque é assim que a revelação se expressa em relação aos três.
mas esta posição de ideia não inferioriza nenhuma das pessoas da Trindade. Apenas nós entendemos melhor como as suas funções quando vemos desta maneira. O Espírito Santo é alguém da mesma substância, o Pai, o Filho também. O Espírito Santo, ele é ensinador e ele veio justamente para que nos ensinasse. É importante dizer, meus amados irmãos, que aquilo que o Espírito Santo nos ensina, conforme João capítulo 14, versículo 26, onde diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isto não é motivo para desprezar as Sagradas Escrituras. Também não é motivo para considerar que algo dito pelo dom de revelação, que algo falado por Deus por meio de um sonho, que algo falado por Deus por meio de uma profecia, venha ser superior à Bíblia Sagrada. Até porque a Bíblia Sagrada são as palavras de Deus. Então, aquilo que é dito por meio do Espírito Santo, ele testificando diretamente aos nossos corações, ou por meio de uma profecia, de uma revelação, um sonho, estes dons jamais poderão contradizer a palavra de Deus. E muitas vezes se percebe que, com o pretexto de dizer: Deus mandou dizer isso, Deus falou isso comigo, Deus me falou por meio de um sonho. Quando estas manifestações contradizem as verdades eternas da palavra de Deus, já podemos desclassificá-las e considerá-las verdadeiro lixo espiritual, porque jamais o Espírito Santo de Deus falará coisas que sejam contrárias àquilo que Jesus ensinou. Jamais o Espírito Santo de Deus vai falar coisas que sejam contrárias àquilo que os apóstolos de Jesus ensinaram. E estes ensinos foram registrados. É o Novo Testamento, é a nossa regra de fé e prática. E aquilo que não se coaduna com a palavra de Deus, com certeza não vem de Deus em hipótese alguma. Eu não vi na Bíblia não, mas Deus me falou. Se Deus falou e se coaduna com a palavra de Deus, tudo bem. Mas se Deus falou e não tem nada a ver com a palavra de Deus, tal revelação deve ser totalmente desconsiderada. Inclusive, com certeza, veremos isso em algum momento, que nós devemos julgar as revelações, devemos julgar as profecias, devemos ser bereanos e conferir na palavra de Deus se estas coisas verdadeiramente são assim. Pois bem, o Espírito Santo ensina, e isto é um fato. E aquilo que o Espírito Santo ensina, nós devemos aprender. Quando eu vejo Jesus dizendo que o Espírito Santo vai ensinar, eu percebo também que aqueles discípulos não estavam entendendo o que Jesus falava. E eu entendo também que vos fará lembrar está ligado ao ensinar. O Espírito Santo vai ensinar e vai fazer lembrar. Observe que os discípulos, depois que receberam o Espírito Santo e depois que entenderam as coisas, e eles entenderam depois que elas ocorreram, isso já era o Espírito Santo de Deus esclarecendo. Outra coisa interessante do fato do Espírito Santo ser um ensinador é porque ensinar é algo que caracteriza cada pessoa da Trindade. Jesus disse que o Pai ensina, está em João 6,45. O próprio Jesus ensinou. E em João 14,26, nós vemos o Espírito Santo também como
ensinador. O Espírito Santo, ele é também o nosso ajudador. Ele é o nosso auxiliador, o nosso consolador, o nosso socorro. Na verdade, o Espírito Santo é o nosso paracletos, alguém que fica ao lado de outro para ajudar. Se a nossa causa é na justiça, então o Espírito Santo é advogado, ele é juiz. Se a nossa causa é de enfermidade, é de doença, ele é o nosso médico, ele é o nosso enfermeiro. Não que o Espírito Santo seja um servo nosso, mas é porque o próprio Espírito Santo, por sua soberana vontade, ele quis e quer nos amar por sua absoluta e soberana vontade, não porque mereçamos, não porque o Espírito Santo esteja sujeito a nós em algum sentido. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Nos ajuda como? Ele nos ajuda para sermos salvos, depois ele nos ajuda para permanecermos salvos, e é importante sabermos que as nossas vidas, elas se constituem em um pacote completo. Nós não podemos dividir nossas vidas, a vida escolar, vida profissional, vida religiosa, vida familiar. Não, nós temos uma vida cristã e o Espírito Santo de Deus, ele está presente em nossas vidas. Quando estamos na escola, quando estamos no trabalho, quando estamos cultuando na igreja, quando estamos evangelizando, quando estamos em família, enfim, onde quer que estejamos, somos cristãos e devemos estar fazendo a vontade de Deus para que glorifiquemos e exaltemos a Deus, e assim o Espírito Santo estará conosco com a sua presença gloriosa. O Espírito Santo, como ajudador, nos faz lembrar tudo o que Jesus falou, e o Espírito Santo, como ajudador, ele não vai nos fazer lembrar de coisas que não sabemos, porque isso não é lembrar, isso é outra coisa. Mas para que o Espírito Santo possa lembrar, é necessário que venhamos aprender, é necessário que venhamos conhecer. Então é necessário exercitarmos o conhecimento bíblico para que o Espírito Santo possa usar este conhecimento que nós possuímos para que este conhecimento seja vivido por nós na orientação do Espírito Santo em nossas vidas. E isto não é um convite para sermos teólogos, não. É um convite para estudarmos a palavra de Deus. Em síntese, o tópico 2 nos diz que o Espírito Santo atua como consolador, atua como ensinador e atua como ajudador. Quando falamos que o Espírito Santo é consolador, estamos falando daquilo que a nossa alma anseia, porque a alma atormentada, atribulada, angustiada, ela precisa de um consolador. E este é o real estado de uma alma que não tem Deus. Ele é ensinador porque na pessoa do Espírito Santo nós assimilamos muito bem a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus não é somente uma questão intelectual, não é. Se a pessoa pode até entender ou procurar entender a palavra de Deus, mas ela só vai se tornar um cristão se este ensino em algum momento tiver a presença do Espírito Santo de Deus. E o nosso ajuda, ele é nosso ajudador, por causa que ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Vamos ao próximo tópico. O tópico de número 3 diz: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. No primeiro ponto, analisamos que o Espírito Santo convence o mundo do pecado.
É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado. Quando falamos de mundo, é uma referência para aquelas pessoas que estão afastadas de Deus e vivendo segundo um sistema que é operado segundo a natureza humana e que tem como príncipe Satanás, o diabo, aquele que é o adversário das nossas almas, o adversário das nossas vidas. Os perdidos que terão um encontro com Deus, terão este encontro possibilitado pela pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não possibilitar este encontro, com certeza esta pessoa não terá jamais fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Convence do pecado porque as pessoas naturalmente, elas não são inclinadas a crer em Jesus. Então o pecado é a incredulidade, ou seja, a separação do homem e Deus. Não existe palavra melhor para falar da separação do homem com Deus do que incredulidade. Claro, em primeiro lugar está o pecado, mas a incredulidade faz o homem permanecer em pecado, faz o homem permanecer em desobediência, e a incredulidade não permite que o ser humano veja o seu real estado diante de Deus. Porém, o Espírito Santo trabalha para que a pessoa perdida tenha conhecimento do seu real estado. E só depois de ser convencido do seu real estado é que então ele poderá tomar uma decisão de entregar a sua vida a Deus. No segundo ponto, temos o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Quando o Espírito Santo convence o mundo da justiça, ele está fazendo uma referência à vida, à morte e à ressurreição de Jesus. Em que se resume a justiça de Deus? A justiça de Deus se resume no sacrifício realizado por Jesus. O sacrifício realizado por Jesus fica entre a vida ministerial de Jesus e a ressurreição de Jesus. Entre a vida ministerial e a ressurreição, no centro está a morte vicária de Jesus. E ali ocorre o momento ápice da justiça divina. Como assim? Foi na cruz em que Jesus realizou a justiça de Deus. Quando Jesus tornou a justiça de Deus realizada, ele então comprou, ele então resgatou os perdidos, aqueles que creriam nele quando fossem convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Estas coisas, elas ocorrem simultaneamente. O Espírito Santo convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Estas três coisas ocorrem simultaneamente. Do pecado, porque as pessoas não creem em Jesus, não creem por causa do pecado. O pecado as torna incrédulas, as torna cegas, e o Espírito Santo as convence, e ninguém mais tem o poder de convencer o pecador, senão o Espírito Santo de Deus. Ele convence. Aí ele convence o mundo da justiça, do pecado e, em segundo lugar, da justiça, que é a obra realizada por Jesus. Pagou o preço devido, lembrando que este preço não foi pago a Satanás, porque Deus nunca deveu coisa alguma ao diabo. O que Deus queria era realizar a sua própria justiça, para que Deus ficasse satisfeito consigo mesmo, para que Deus, ele mesmo, não ficasse pensando, eu dei um jeitinho brasileiro.
eu tenho justiça própria, a minha justiça é perfeita, a minha justiça é padrão, a minha justiça é, na verdade, o emblema da justiça. Mas eu dei um jeitinho para a salvação e a minha própria justiça não ficou satisfeita. Em termos de minha justiça, eu não estou satisfeito. Era o que Deus diria se ele tivesse dado um jeitinho. Mas não. Ele fez questão de realizar a sua justiça, para que Deus ficasse realizado consigo mesmo. Porque nós, seres humanos, nos realizamos em Deus. Mas Deus, ele se realiza consigo mesmo. E tudo ele faz para a sua glória. Então o Espírito Santo convence da justiça nesse sentido. E o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Quando Jesus falou sobre o juízo, ele fez uma referência ao diabo. Ou seja, quando Jesus ele realizou a sua obra, ele julgou o diabo, colocando este em uma situação de condenação. Sabemos que o futuro de Satanás está traçado. O lago de fogo espera este anjo caído que rebelou uma terça parte dos anjos de Deus. E o Espírito Santo nos convence disso também. Porque o diabo é um inimigo feroz. E alguém até poderia pensar, não vou para Deus porque eu tenho medo do diabo. Mas, inclusive, eu sei que alguns cristãos têm medo do diabo porque o diabo não gosta de mim, porque eu sirvo a Deus, o diabo me odeia, ele quer o meu mal, ele quer me destruir. Mas entenda que Jesus falou que o diabo já está julgado. Deus já fez juízo em relação ao diabo. Ele já não tem nenhum poder sobre as nossas vidas, porque agora as nossas vidas pertencem a Deus. À nossa volta existe um cordão de proteção e o diabo não tem permissão para tocar em nossas vidas. E se ele tocar em nossas vidas, como fez com Jó, será sob a permissão de Deus e jamais irá nos destruir. Podemos ir para a presença de Deus tranquilos, porque o diabo não tem poder sobre nós e Deus tem poder sobre o diabo. Dizia Martinho Lutero que o diabo é o diabo de Deus. Em síntese, o tópico 3 nos ensinou o seguinte: o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos à conclusão. Em conclusão, queremos dizer que ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. Na primeira lição, foi estudado sobre a pessoa do Espírito Santo. Nesta segunda lição, estamos estudando a respeito da obra do Espírito Santo no plano da redenção, no projeto da redenção. E ele trabalha para que este projeto se torne uma realidade. E ele, na condição de Paracletos, é alguém que atua para que este projeto seja uma realidade em nossas vidas. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus, de forma coletiva e individual. Sabemos que a igreja, ela é um edifício de Deus, e neste edifício, o Espírito Santo de Deus habita. Mas o Espírito Santo de Deus não habita somente o edifício. O Espírito Santo de Deus habita cada pedra individualmente. E a pedra do edifício somos nós. Melhor, as pedras do edifício somos nós. Jesus foi a principal pedra de esquina, porque uma construção sempre começa
de um canto. Os apóstolos são como que o alicerce, o fundamento. E nós, como pedras vivas, vamos formando aí casa espiritual, edifício espiritual onde Deus habita. Mas Deus habita também em cada pedra individual. O Espírito Santo age também no mundo no processo da salvação. O Espírito Santo não trabalha somente no seio da igreja. O Espírito Santo não atua somente no edifício, na casa espiritual que é a igreja, ou em nós individualmente. O Espírito Santo, ele também trabalha no mundo. Nós, inclusive, somos chamados para para irmos em todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E o Espírito Santo estará conosco. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.